E aí, povo, e aí, tudo bom com vocês? Buenos dias! Hoje a gente vai continuar os nossos estudos. A gente vai dar uma paradinha no que a gente tava fazendo, mais de gramática, pra gente começar a leitura de texto, tá? E aí eu quero que vocês coloquem na página 40 pra gente ler do livro de vocês, pra gente ler a atividade, pra gente ler o texto, pra vocês fazerem as atividades. Semana que vem a gente continua com o pretérito perfeito do subjuntivo, certo? E aí hoje é só leitura de texto, só contextualização, um pouquinho de vocabulário para que vocês aprendam um pouquinho, né? E o mundo das histórias. E aí a gente vai fazer também a página 44, certo? Página 40, 41, 42 e 44, tá? Vamos ler. A evolução cultural das histórias em quadrinho. Vamos lá. As histórias em quadrinho passaram por várias transformações ao longo da história. No seu início, eram apresentados em forma de um único desenho, sem separações internas e poderiam vir com ou sem texto. Quando estes eram utilizados, eram mínimos e possuíam diálogos. Depois, esse quadrinho passou a aparecer em formas de tiras, nos periódicos, nos jornais. Com o passar dos anos, os periódicos se transformam nos espaços e revistas. Mas seu surgimento em revistas, em primeiro momento, era limitado. Só depois formou parte por completo delas. E neste ponto, já possuía uma grande qualidade. Hoje em dia, as tirinhas integram inclusive o mundo da internet. Entre o século XX e XXI, com a popularização da impressão e das histórias, estas se fizeram populares em todo o mundo, lidas por diversos leitores, desde a niñez, desde a infância até a juventude. Ou pessoas mais velhas também leem, né? Os quadrinhos. Inclusive, constituem fonte de pesquisa nos meios acadêmicos. Eu conheço um professor de história que ele fez o mestrado dele com o ensino da história através dos quadrinhos. Então, a gente pode ter ensino de português, de matemática. Matemática eu acho até muito mais difícil. Geografia, de história, através das histórias em quadrinho. E nós temos diferentes gêneros e estilos. Agora apresentamos alguns formatos desta arte que tem textos e imagem com o objetivo de narrar uma história nos mais variados gêneros e estilos. Nós temos primeiro o cartoon, é um desenho humorístico composto por uma única imagem. O cartoon combina tanto imagens com palavras e, segundo alguns estudiosos, tem que ser incluído entre formatos de comics. Tem também um caráter crítico que fala algo do cotidiano da comunidade. Tira, a conhecida como tira diária, porque era publicada diariamente nos jornais. No seu início era curta e possuía uma sequência de imagens. As tiras eram em branco e preto, ou em colores, ou coloridas, certo? Tebeo é uma forma de arte que emprega gráficos e textos sequencializados e sincronizados para narrar a história que variados gêneros e estilos. Possui estrutura narrativa baseada em um código linguístico próprio e uma série de imagens subdivididas em unidades requadradas, vinhetas. A gente pode também ver isso em anime, tem também em alguns outras histórias, outras revistas em quadrinho. Uma novela gráfica é um término utilizado para falar de revistas em quadrinhos que geralmente trazem enredos muito longos e muito complexos.
né, em sua grande maioria são dirigidos ao público adulto. Poderíamos dizer que são novelas publicadas em desenhos secundários e textos. A gente tem também essa série de livros, de quadrinhos que tem, que na Marvel tem, a DC tem. E nós temos as webcomics, que conhecidas também como online comics, webcomics ou digital comics. São histórias publicadas na internet. Uma grande parte delas é divulgada e vendida exclusivamente na rede. Outras, ao invés, são publicadas em papel, mas se mantém um arquivo virtual. O objetivo da apresentação de alguns formatos desses de arte, que tem textos e imagens, foi mostrar sua evolução e adaptação dentro da cultura. E aí nós temos, na página 41, um exercício. Vamos lá. Primeira questão. Eram cortadas, possuíam sequência de imagens e eram publicadas diariamente nos jornais. Estamos falando de letra A, cartoons, letra B, tiras, letra C, webcomics ou letra D, graphic novel. Ou, segunda questão. Marca a alternativa correta de acordo com o texto. A evolução cultural dos quadrinhos. Letra A. Os quadrinhos sofreram mudanças na história. Letra B. Os quadrinhos não mudaram a forma. Letra C. No início, eles vinham somente com desenhos. Ou letra D. Os quadrinhos hoje não integram o mundo da internet. Terceira questão, marcando verdadeiro ou falso nas sentenças abaixo, de acordo com o texto. Letra A. Os quadrinhos são lidos somente por crianças. Letra B. Os quadrinhos continuam fonte de pesquisa nos meios acadêmicos. Letra C. Os mais velhos também leem quadrinhos. Ou letra D. Com a popularização da impressão, as histórias se fizeram populares em todo o mundo. Ou letra F. Os quadrinhos não se adaptaram às culturas, às diferentes culturas. E aí vocês vão ler esse quadrinho aqui e vão ler o que se pede abaixo. Primeira questão. O que faz a criancinha desse quadrinho? Segunda questão. Que dúvida ele tem? Né? O que dúvida se molesta? Que dúvida ele molesta? Ou seja, que dúvida deixa ele apreensivo? Qual é a frase mais dura, a frase mais impactante do texto? O que se diz o ángel bueno, ou o que se diz o ángel bueno? E aí vocês vão ver que eu não posso traduzir o que se diz que tem dentro do texto, isso seria a resposta. E aí nós vamos para a página 42. Que se diz ángel malo? E aí o que diz o anjo mau? O que diz o anjo bom? A quarta questão. E o que se diz o anjo bom ou o anjo mau? Sexta questão. Identifica os diversos símbolos de um quadrinho relacionando cada um a sua significação. Aí tem letra A, tem um negocinho assim. Aí vocês vão ver. Aí tem gestualidade, ou seja, os gestos. O mundo fala sobre vários personagens. Tem letra C, é um globo, um pensamento, uma coisa de vários pensamentos. É ideia em movimento, é uma coisa de sonhos. Uma onomatopeia ou uma nuvem ou é um desenho que fala de um personagem. E aí nós vamos para a página 44, que tem aí. Estas são as tiras historietas criadas por um desenhador, né, um desenhista, Iago Sunta, e vocês vão ler essa sátira. E aí, agora é a hora de contestar a primeira questão. Quem se chama Chico? Aí vocês vão ver. Letra B. Qual é o problema apresentado no texto? Letra C. O que significa arreglar? Vocês vão ver, vão pesquisar principalmente no dicionário.
Que opinião o menino tem sobre o estatuto? E a segunda questão, junto com seu amigo, crie um diálogo para a história abaixo. Ou você pode fazer sozinho, ou você pode fazer com seu amigo pelo WhatsApp, certo? E letra A. Qual é o problema que propões? Para você criar uma história, você tem que propor um problema para o personagem resolver. E qual é a solução encontrada? Tem que resolver este problema. E há humor na sua tira, aponta os recursos utilizados para gerar risada. Você pode fazer um problema que seja depois resolvido, mas com humor ou não. Isso vai depender de vocês. E aí vocês vão escrever isso aqui, ó, certo? E aqui é tudo pessoal para vocês fazerem. Então, para vocês fazerem agora, página 40, 41, 42 e 44 para entregar para mim até sexta-feira, certo, pessoas? Qualquer dúvida podem tirar comigo e vou estar tirando dúvida das 8 às 5 da tarde. Por favor, não passem dessa hora.